Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do 2A Cast. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial para falar de um tema que vai definir se você vai dar certo nos negócios ou se você vai dar completamente errado nos negócios. Esse tema é gestão de pessoas e para isso eu convidei um cara muito especial que está comigo nas aulas da minha faculdade, que tem uma gigantíssima empresa de consultoria empresarial. Ele, simplesmente Cristiano Galina. Grande parceiro, meu guri, estamos aí. Obrigado pela oportunidade de estar aí contigo, meu guri. Beleza, muito obrigado. Antes de começar, queria apresentar o Cristiano Galina, que é graduado em Ciências da Computação na Universidade de Caxias do Sul, possui mais de 20 anos de experiência em tecnologia e liderança de equipes de alta performance e, além disso, é responsável pela estratégia de desenvolvimento e criação de novos negócios dentro da holding Projetiva, com direcionamento para a inovação. Então vamos lá. Para começar esse podcast, queria perguntar para você, Galina, pedir para você contar um pouquinho mais da sua história, como que você começou sua jornada dentro do empreendedorismo. Fala para a galera como que desenrolou essa história aí. Cara, empreendedorismo, a gente no Brasil não é formado nisso. As nossas escolas não nos preparam para ser empreendedor. Esse é o grande déficit que nós temos na educação desde o início. Eu sou do interior, sou de Caxias do Sul, uma cidade extremamente industrial, que as grandes indústrias realmente foram de empreendedores, mas toda a descendência italiana e alemã sempre foi para trabalhar duro. Então, nossos pais nos ensinaram a trabalhar demais, trabalhe, o que é muito bom, né? Mas nunca tinha a pretensão de empreender quando eu era pequeno. Era trabalhar numa indústria ou ser um médico. Então, esse era o sonho de todo mundo que trabalhava da nossa época, da década de 80 a 90. Bom, e quando meus pais nos colocaram, isso foi uma grande estratégia do meu pai, principalmente, ele é muito preocupado em educação. Ele se preocupou muito em nos dar o que nós podíamos ter, educação. Nunca tivemos bens ou algo diferente, mas ele sempre preocupou-se em dizer, cara, eu vou te dar a melhor escola, você vai estudar no melhor lugar, com o estudo, com a estratégia que tu vai criar nessa escola, você vai criar os seus bens, a sua estratégia. Então, acho que ele fez a coisa mais certa, nos deu oportunidades de conectar com pessoas. E nisso eu decidi, na minha época, eu sempre fui um cara muito ligado com exatas, e me tornei, então, um cientista da computação, fazer graduação em ciência da computação. Mas eu sempre tive um estilo diferente. Eu era um nerd, usava óculos, umas imagens que quando me olham assim, não reconhecem o Galina de hoje, o Galina de anterior. Essa semana eu fiz uma postagem no LinkedIn e cara, o que é isso? A idade fez bem, Galina? Não, eu era um nerd, eu fui um nerd. Mas não deixei de ser um nerd, só tirei o Clark Kent, né? Agora tento ser um super-homem. Mas, na verdade, a gente lá na época da graduação, eu sempre tive um estilo de liderança. Eu sempre fui um estilo de contestar aquilo que eu não acreditava. Então, eu sempre fui o chato, o que questionava o professor, o que criava uma estratégia de liderança. E isso era um ponto de referência meu. E eu tinha comigo de que eu queria ser o professor, que era algo que eu acreditava ter como liderança. Quando eu acabei a graduação, passei no mestrado, com uma bolsa na Unicinos e me mudei para Porto Alegre. E ali começou, então, a minha estratégia de ser professor, me preparar para o mestrado e então, trabalhar em grandes empresas para desenvolver a minha estratégia de liderança. E porque, ao contrário de hoje, a geração de hoje já nasce. Eu vou ser gestor. Eu me lembro como se fosse hoje, um aluno chegou, Galina, como é que eu faço um estágio de gestão de projeto? Não existe um estágio de gestão de projetos. Por quê? Porque você precisa ter maturidade, conhecimento, estratégias. Você não tem um estágio onde você começa com 18 anos e ser um gestor de projeto ou gestor de pessoas. Você precisa conhecer. E às vezes é difícil falar isso para a nova geração. Cara, você tem que ter uma jornada. Então, eu acho que hoje, com meus 44 anos, eu olho a geração para a qual dou aula, geração com 18 a 20, e me espelho e olho, cara, como eu queria naquela época, talvez ter uma mentoria que nós damos hoje e dizer, cara, aqui tem um buraco. Não cai nele, tá? Mas muitos vão lá e querem cair.
Eu também caí, mas eu não tive todo esse apetrecho, essas oportunidades que essa nova geração, principalmente a PIB, está fornecendo para os seus alunos. Que essa é a grande diferença, que nós estamos aqui criando uma estratégia diferenciada na PIB. Que, ao meu ver, na região, no Sul, não existe outra instituição com tal potencial de formar líderes diferenciados no mercado. Então, é por isso que eu acredito que tudo começa na base, em como a gente dá pequenas pinceladas para os profissionais para se tornarem grandes líderes. Legal, muito bom. E quando é que foi o momento que, da sua história, onde você já começou direto depois que você saiu da faculdade a empreender, ou teve um caminho antes disso? E qual foi o momento que você tomou esse primeiro passo de ir para o empreendedorismo e de cuidar de pessoas, por aí vai? Cara, empreendedorismo, e isso é bem importante, tá? Empreendedorismo, você não precisa ter uma empresa. Eu sempre fui empreendedor nas empresas dos outros. Então, eu acho que essa é a diferença. Você não precisa... eu vou criar uma startup. Tem um monte de empresas bacanas que contrata pessoas esperando que elas sejam empreendedores da empresa. Na nossa empresa, a gente espera, e as pessoas dão risada, que eu sempre falo, o Galina, lá vem o Galina, visão de dono. Mas é real. A gente espera que as pessoas empreendam dentro da nossa empresa. Para quem sabe, recebam vesting, participem de ações. Então, eu acho que existe uma massa agora de que todo mundo tem que abrir uma empresa. Legal, mas você pode empreender em empresas bacanas. Então, eu sempre fui um cara que vestiu muito a camiseta nas empresas. Então, só que sempre busquei reconhecimento. Então, eu ia lá e fazia o trabalho de dono. Cara, eu varria o chão quando precisava varrer, eu limpava as xícaras. Cara, eu fazia de tudo. Por quê? Porque eu sou dono. Então, eu me sentia dono. E as empresas que eu trabalhei sempre me ofereceram essa oportunidade de ter o meu espaço. Nunca me esqueço, um grande parceiro meu, um dos principais líderes que eu gosto muito, que é meu amigão, que é o Leonir, ele dizia assim para mim, na Stefanini, Galina, eu tô saindo de férias, a lojinha agora é contigo, tá? Ou seja, a nossa empresinha dentro de uma grande corporação como a Stefanini, ela é tua. Então, isso é muito legal, porque estou confiando em você, os nossos números, nossas receitas, nossa estratégia, para você empreender. Então, acho que essa, às vezes, é a grande sacada. Você não precisa abrir uma empresa ou se achar que você precisa investir uma grande grana. Você pode empreender na empresa de alguém. Os profissionais, os CEOs, estão esperando que as pessoas invistam e empreendam dentro. Então, ali eu acho que começou o meu sentimento de empreender. Porém, empreender realmente, desembolsar dinheiro para investir em algo, eu sempre tive muito medo. E isso vem um pouco das minhas origens, de ser muito cauteloso. Dinheiro sempre foi um assunto crítico, pela nossa descendência de italiana, que teve que vir da Itália, sofrer muito. Então, sempre guarde, cuide. Então, tive que desromper princípios e paradigmas criados mentalmente, que eu sempre digo que são mentalidade, né? Para não falar mindset, que é uma palavra tão manjada, mas é uma mentalidade de escassez, ou uma mentalidade de que, cara, amanhã a gente pode morrer e eu tenho que ter dinheiro, amanhã pode acontecer um acidente, e real, é preciso ter cautela financeira. Então, quando eu senti que eu estava pronto, depois de investir e empreender tanto na empresa dos outros, eu disse, agora chegou a hora. Isso aconteceu dos 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, praticamente, eu disse, agora eu vou com tudo. E já errei. Na primeira vez que eu fui empreender, já deu errado. Então fui com 5 sócios por uma estratégia, não deu certo. Em algo que ninguém imaginava. Início de uma pandemia, no dia 19 de fevereiro eu decido abrir um negócio com 5 sócios, no dia 6 de março estoura a pandemia. Então foi muito traumático. Por quê? Porque eu saí de uma estabilidade financeira para iniciar algo incerto. E numa maior crise global que na minha geração enfrentou. Porque a minha geração não enfrentou uma guerra, nós enfrentamos a pandemia. Então, isso foi um choque muito grande. Mas, quando eu vi que realmente não deu certo, eu olhei para mim, para minha esposa,
cara, eu vou empreender sozinho e vou começar. E a gente começou na rede de relacionamento. Acho que a coisa mais importante que a gente faz na nossa vida, na nossa carreira, são as redes de relacionamentos, as conexões. Elas me ajudaram a iniciar os meus primeiros negócios e que foram muito promissores. Excelente. Bom, e eu queria entender um pouquinho mais sobre, primeiramente, esse lance de gestão de pessoas, né? Hoje, para quem não conhece a PIB Education, tá até passando aqui atrás no slide, é uma graduação específica para formar líderes e CEOs de grandes empresas. Então, vou deixar aqui o link na descrição do site da PIB para você que quer conhecer um pouco mais uma graduação de verdade de administração, onde os professores trabalharam de verdade, não foram necessariamente mestres, doutores, alguns até sim, mas não dedicaram a vida inteira para estudar, dedicaram a vida para empreender na pele, criar negócios de sucesso e para formar hoje essa graduação sensacional que é a PIB. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e dentro da PIB o Galina é o professor responsável por gestão de pessoas. Então, eu queria entender dentro dessa sua jornada, quando foi o momento que você percebeu a importância que gestão de pessoas tinha dentro de um negócio, quando que você se apaixonou de fato por isso, e até para quem está assistindo, nosso público é principalmente os jovens, então explica um pouco mais o que que é isso, o que que é essa gestão de pessoas, o que que significa gerir pessoas, para que quem está assistindo e não entende muito sobre isso possa entender e simplificar o conhecimento. Gestão de pessoas, na verdade, hoje tem vários termos, gestão de gente, então ela é muito diversificada, né? Mas não existe como nós criarmos uma estratégia numa empresa se não tiver pessoas. Então, o grande problema de todas as corporações, no final do dia, são geradas por pessoas. Enquanto a IA, né, não dominar, e eu acredito que a IA não vai fazer isso, né, mas as pessoas são a grande diferença de movimento de um negócio. Então, as empresas precisam ter estratégia de como motivá-las, reter e criar estratégia para ter as melhores sucessores de negócios. Então, a gestão de pessoa é uma área, na minha concepção e de muitos especialistas, mais importante das empresas. E as empresas normalmente não começam com uma estratégia de people, onde a gente desenha realmente o propósito, qual é a missão, qual é a visão e principalmente quais os valores que as pessoas vão ter fit cultural. Porque não adianta ter pessoas que não estão felizes com o seu negócio, que estão felizes com a estratégia, se elas não têm fit cultural com o negócio. E a gente já cansou de ter, em várias corporações que eu trabalhei, a empresa fantástica, aí a pessoa não é feliz. Mas como tu não é feliz? Você está na melhor empresa, a maior empresa global que existe tecnologia. Ela não está feliz porque ela não tem fit cultural. E não é porque ela não é uma boa pessoa, um bom profissional. Não deu fit, não conectou com a mensagem da empresa. E isso acontece muito. E eu vejo muitas pessoas serem muito infelizes nos seus negócios. Então, por quê? Porque aí tem a mentalidade ali presa, referente àquele negócio, referente, cara, eu não tenho coragem de buscar um novo emprego, tem meu salário garantido, e as pessoas se tornam infelizes. Pessoas infelizes geram resultados ruins. Então, a gestão de pessoas trata em como eu extraio o máximo das pessoas dentro da empresa para que elas sejam felizes, para que elas entreguem valor para o negócio e para que elas sejam grandes talentos de alta performance. Então, é nisso que eu acredito. Então, é para isso que nós trabalhamos na nossa corporação, termos as melhores pessoas que estejam performando. E aí, desde da pessoa que é um trainee até a pessoa que é expert no assunto de tecnologia ou das inovações que a gente trabalha. Elas têm que se enquadrar no nosso fit cultural para crescer. Então, o gestor de pessoas trata disso, trata de gente, de pessoas que se inspiram com a nossa cultura, com o nosso propósito, e elas dizem, cara, eu quero trabalhar com vocês. Quando a gente ouve isso de um colaborador ou de uma pessoa, a gente fica muito feliz, porque realmente o nosso trabalho de people está sendo muito bem feito. Uhum. Entendi. Bom, acho que ficou bem claro agora para quem está assistindo um pouco mais sobre o que é gestão de pessoas. E
E quando foi o momento que você percebeu que você gostava disso, que você gostava de cuidar de gente, que você gostava de falar sobre isso? Assim? Cara, desde pequeno, eu sempre tive um estilo de cuidar de pessoas, tá? Eu hoje estou com a minha esposa, nós estamos 22 anos juntos, nós nos conhecemos desde os 6 anos, nós nos conhecemos. E a gente sempre, até no nosso casamento, a gente falou um pouquinho disso, que eu era um gordinho, sempre fui gordinho, né, italiano, gosto de comer massa, e eu ficava do ladinho dela, quando nós éramos pequenos, 7 anos, quando a gente ia fazer os passeios, e ela enjoava muito no passeio de ônibus, e eu ficava do ladinho dela, cuidando dela, dava o guardanapo para ela. Então eu sempre tive o instinto de cuidar de pessoas, era uma coisa muito específica. E aí eu percebi que era algo que ficava muito vinculado a mim. Quando eu tinha que apresentar um trabalho, eu gostava de apresentar trabalho para as pessoas ouvirem aquilo. Então, eu acho que é um pouco do perfil. A gente fala muito de soft skills, né? Referente à estratégia. E eu acho que isso eu fui desenvolvendo cada vez mais para encontrar o equilíbrio de como cada vez eu posso gerar mais valor para a vida das pessoas. Então eu acredito muito nisso. E eu, no meu curso, né, era um curso de muito hard skill, né, de pessoas que programavam, todo mundo era muito, a gente chama de low profile, né, eu ficava ali sem falar muito, e eu sempre fui ali o comunicador, o que estava ali conectando as coisas, que organizava as festas, que organizava as baladas, mas nunca deixei de lado algo que eu gosto. Eu sou um cara que gosta de estudar muito. Então, na hora de ter foco, isso é uma coisa que as pessoas às vezes estão ali reclamando. Se eu estou focado em algo, pode cair o mundo. Eu estou muito focado para que aquilo seja entregue. Então, acho que eu encontrei ali o equilíbrio e gostar de comunicar e fazer essa ajuda às pessoas. É algo que, para mim, faz muito sentido. E é uma curiosidade, porque em 2020, ali, quando deu essa pandemia e eu tive que começar a empreender, eu fiz um curso, né, de Grow Machine, porque, cara, eu preciso empreender, eu preciso aprender a vender, né? Então, o Grow Machine do Thiago ensinava estratégias de venda, mas uma das primeiras coisas que ele trouxe no curso é faça o seu Canvas. Canvas do que você quer, para quando você chegar lá no nível, você olhar para o Canvas. E eu tinha esquecido que eu tinha feito Canvas. E nessa final de semana a gente foi arrumar as coisas em casa, porque meu negócio nasceu na minha casa, no meu escritório, no meio da pandemia, né? Tinha um cantinho lá. E eu fui arrumar as bagunças, né, tradicional, e eu encontrei o meu Canvas. E isso foi 2020, estamos em 2025, praticamente 5 anos. E uma das coisas muito importantes do Canvas é ter um time de alta performance e ter comigo as pessoas que eu mais admiro, que são as pessoas com quais eu já trabalhei no passado, ou as pessoas que eu quero trabalhar que são referências. E esse é algo que eu valorizo muito. Pessoas que marcaram na minha trajetória, eu sempre deixo ali, essa pessoa ainda vai trabalhar comigo de novo, mas agora na nossa corporação, com um modelo diferente. E é um pouco disso, praticamente 80% da nossa empresa são de pessoas que a gente já trabalhou juntos, que a gente já teve alguma relação, que a gente já trabalhou, ou que eu fui subordinado, mas que eu tinha admiração pela liderança da pessoa, e que neste momento criamos a conexão de poder trazer elas para trabalhar junto com a gente. Então, acho que essa é a grande satisfação de tu olhares para o teu legado, para a tua jornada, quem são as pessoas que foram referências para você? E quem são as novas referências? Então, você sempre tem que botar a barra acima. Mas as pessoas que foram referências, que você gostava, que criaram algo marcante, traga junto. Então, essa era uma característica minha, que eu ajudei muitas pessoas e fiquei muito feliz que hoje elas estão muito melhor, inclusive, do que eu, mas que a gente crie novas conexões e que esses relacionamentos se multipliquem. Bom, eu achei muito legal esse negócio que você falou aí de você trabalhar com pessoas que você admira, né? Trabalhar com pessoas que você gosta e etc. E para você, assim,
Você estava falando muito dessa questão de engajar as pessoas dentro de uma cultura, dentro dos objetivos da empresa. E eu queria entender, hoje a gente tem várias referências na internet, assim, de cultura, de negócio e tal. A galera jovem gosta de ver o G4 lá, o pessoal é, coisando aquelas buzinas lá e batendo meta e por aí vai. E eu queria entender o seguinte, como que você acredita que essas empresas grandes conseguem cativar as pessoas e engajá-las de uma forma para que às vezes o trabalho não seja visto só como um trabalho necessariamente, mas que a pessoa tenha gosto de ir lá e fazer, que a pessoa seja proativa, não precise ficar toda hora recebendo ordens, ela vai atrás de fazer as coisas. Como que você cria isso dentro dos teus negócios e qual que você acha que é o cerne, o ponto-chave aí para fazer isso acontecer? Legal, boa pergunta. G4, né? G4 está se tornando uma referência no mercado. Eu também fiz o Journey do G4, gostei bastante. Coisas, assim, tu tem que saber realmente olhar, né? O que faz sentido e o que não faz sentido, né? No Journey que eu fiz, foram 800 pessoas juntas e tinha desde o cara que nunca empreendeu, o cara que nunca sabia fazer uma planilha de custo, o cara que nunca foi empreendedor, e tudo isso bem positivo, porque eu já tinha feito em todas as empresas que eu já trabalhado. Então, a gente não, isso aqui eu já tenho o caminho. Então, o G4 acho que é uma grande referência para as pessoas que não têm nada e elas precisam criar a sua linha. E tem coisas que você olha assim, cara, isso aqui é bem interessante, isso aqui faz sentido. Então, eu sempre digo, vá para o G4 com a cabeça de absorver o melhor e aquilo que não for bom ou que você acha que não tem aderência ao seu negócio, recicle ela e transforme. Em todos os cursos é isso, mas o G4 em especial, porque tem muitas pessoas trabalhando muito, falando do G4 como referência, e eu realmente acho o Thales, o Nardon, pessoas de grande referência, e realmente são cada um diferente, com um perfil diferente, o Alfredo também, são pessoas com referências bem diferenciadas, que no mercado a gente olha assim, cara, eu tenho mais conexão com o Nardon, ele tem um estilo muito parecido comigo, por exemplo. Bom, mas vamos falar assim sobre no dia a dia real, né? Eu sempre digo que tudo começa pelo recrutamento. Tá? Você precisa encontrar a pessoa certa. Demore para recrutar, para botar alguém para dentro e seja rápido para demitir. Pô, mas parece que essa frase aí, Galina, é algo meio que utópico. Não, é verdade. Eu também erro nisso. Inclusive, acabei de cometer uma falha na corporação. Na euforia de querer, de precisar de um comercial e não deu certo. Um ótimo pessoa, um profissional fantástico, mas realmente não tinha a velocidade que a gente precisava e tivemos que fazer o desligamento. Faz parte. É muito chato fazer um desligamento, é muito chato. Eu já fiz alguns desligamentos, acho, na minha carreira. Mas é um momento importante. Às vezes, desligar um colaborador que não está performando é dar oportunidade para ele encontrar outra empresa que ele tenha maior aderência aos valores, ao fit cultural dele. Então, não é o fim, o desligamento, mas tem que ser um bom desligamento, tem que ter feedback consistente, a empresa tem que estar preparada para isso. Então, por isso que eu digo, ter pessoas que se motivam são pessoas que têm que realmente estar conectadas com a empresa, cara. Então, faça uma boa entrevista, entenda se as pessoas, os profissionais, são aderentes à sua cultura. Se não, espere para contratar, não contrate rápido. Por quê? Porque essas pessoas não vão empreender, elas não vão se engajar. E engajamento é algo que ela vem desde o início e durante. Quem são teus líderes? Os teus líderes estão preparados para motivar as pessoas? Porque se a empresa não tiver bons líderes, as pessoas que estão ali sendo lideradas por essas pessoas, elas não vão se sentir motivadas, porque elas precisam de referência, novamente, referência. Na empresa, quem são as pessoas que são a sua referência? Se você não tiver, tem algum problema. Você está nadando num oceano ali perigoso. Você tem que encontrar essa minha referência, nem que seja o CEO. Então, se aproxime das pessoas e entenda como é que foi a jornada dele e tente encontrar a sua jornada. Nunca tente copiar a jornada da tua referência, mas use ela como
como, cara, como é que chegou lá? Será que esses caminhos que foram, pode ser algo que eu possa usar também? Para mim, essa eu acho que é a grande essência. Bom, legal. Você estava falando ali sobre a questão do desligamento, né? Eu até tinha separado uma pergunta para essa pauta que é meio polêmica, né? E eu queria entender, existe um jeito certo de demitir alguém, sem deixar um clima ruim dentro da empresa? Cara, Como que você faz isso? pergunta de 1 milhão, né? Pergunta de 1 milhão. Eu já fui demitido duas vezes eu fui demitido. E já também desliguei algumas. Não tem o jeito certo, né? Mas tem o jeito mais assertivo. Teve 2012, eu fiz um treinamento na HP que foi fantástico. Ele era uma pessoa fantástica de people. Ele rodava todas as Américas pela América Latina nas unidades HP para nos ensinar people, né? Assuntos de people. Foi a grande marco de gestão de pessoas, foi a HP que me apoiou para me tornar um gerente de projetos, um gerente de pessoas melhor. E eu me lembro que ele sempre dizia, cara, se você está demitindo, a demissão não é mais o momento para justificativa ou para feedback. A demissão já é algo decidido. Você já decidiu. A demissão ela não pode ser um elemento surpresa para a pessoa. A pessoa tem que já saber que ela vai ser desligada. Por quê? Porque você tem que ter passado etapas de feedbacks ou chamado ele, cara, tu tá com baixa performance, nós não estamos conseguindo atingir essas metas, você não tá conseguindo, mas eu vou te ajudar a ter um plano. Você tentar ajudar ele, tentar ajudar o profissional, dar para ele insights para que ele consiga buscar o que está faltando, o que não está atingido. Então, tu tem que criar todo um campo de informação. Porque se você colocou aquela pessoa dentro da empresa, porque você selecionou. Então não adianta jogar ela no oceano, cara, vai, nada, e o cara não sabe nadar. Então, você tem que dar ferramentas para ele, tá aqui uma boia. Tá, mas a boia não vai muito longe, tu vai ter que aprender a bater melhor a perna, porque se tu não bater a perna, você não vai chegar lá. Então, tudo isso faz parte da liderança. Mas quando você chega no momento de demitir, cara, e você realmente decidiu junto com os seus pares, junto com o conselho, que aquele momento é hora de demitir a pessoa, ele já tem que saber por que ele está sendo demitido. E essa é a grande falha de todas as corporações. Vai demitir a pessoa e a pessoa é pega de surpresa. Ué, mas por quê? E aí cria-se ali uma situação ruim entre a pessoa tá muito chateada com a empresa e é onde todas as coisas que acontecem no mercado que a gente ouve. Quando a gente faz entrevista, também uma grande falha, as pessoas falarem mal da outra empresa, que ela foi demitida. Cara, tá tudo certo. Até fica ruim quando tu fala isso numa entrevista, falar mal ou falar referente a situações específicas que aconteceram na outra empresa. Seja muito objetivo. Então, eu sempre digo, desligamento, ele tem que ser planejado e ele tem que ser na hora certa. Não adianta também postergar e nem antecipado. Tem que estar na hora certa. Você tem que ter um plano, ter efetivado esse plano e pronto. Chegou lá no desligamento, a pessoa já sabe que ela vai ser desligada, vai ter uma boa conversa ali de deixar portas abertas. Talvez não era o momento ideal, num outro momento, quem sabe, as coisas possam ser diferentes. E vida que segue. É aquilo que eu falo, desligamento não é um fim, né? Desligamento, ele às vezes pode abrir portas para as pessoas para buscar outras coisas, né? Já tem vários exemplos de global, de pessoas que foram demitidas e que se tornaram grandes empreendedoras ou grandes profissionais em outras corporações que brilharam. Então, a demissão não quer dizer que a pessoa é uma má profissional. Ela pode até, inclusive, ser um começo, mas ela tem que ser feita se ela não está agregando valor para a empresa. E as pessoas têm que entender que é trabalho, não existe ali emoção. É um trabalho. É onde tem uma oferta, um negócio e as pessoas precisam entender o papel delas na corporação. Uhum. Tem uma coisa que você falou ali que eu achei bem interessante, que era sobre o líder saber cativar as pessoas, né? Ter bons líderes dentro do negócio faria diferença. E eu queria saber de você, assim, na tua opinião,
qual é a diferença de um líder bom para um líder ruim? E quais que foram os teus principais erros como líder até hoje? Como que você levou para corrigir? Quais foram as lições que você teve de liderança, assim, as principais lições que você teve até hoje? Tá, eu vou te responder, mas eu vou te fazer uma pergunta para tu, vai ser bem importante. Tu me conhece há pouco mais de um mês, acho, um mês e meio, porque eu sou professor da nova fase de vocês e eu tive 2 aulas contigo. Que tipo de líder você acha? Como é que foi a minha expressão de liderança com vocês? Cara, tem esse negócio aí dos tipos de liderança, né? Olha, Mas o que mais marcou? Vocês tiveram a primeira aula, a segunda aula, e você se identificou? O que você na hora identificou do Galina? Cara, eu acho que você. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que você é um líder mais. Mais direto ao ponto, vamos dizer assim, mais objetivo. Tipo, você tem a sua compreensão com as pessoas, mas eu acho que pra você não tem uma. Tipo assim, ou a pessoa tá fazendo direito ou não. Então, eu acredito. Eu não sei se essa minha visão tá Não, certa, então eu mas vou simplificar para ficar mais fácil. Vamos tirar a palavra líder. Mas quando eu cheguei, porque todo professor tem que ser um líder também, porque ele está liderando uma sala de aula. Ah, mas tu sabe exatamente quando tu está com a turma na tua mão e tu não está na turma na tua mão. O que eu quero dizer? Você sabe quando as pessoas se conectaram com você. O líder precisa conectar. Qual foi a tua primeira impressão quando você me conheceu na sua primeira aula? Ah, tá. Cara, eu acho que você foi muito carismático, assim. Você brincou bastante com a turma, você interagiu, acho que o que conectou, na verdade, foi isso, foi o carisma, foi brincar com a galera, assim, ter uma linguagem jovem, saber adaptar a linguagem para a linguagem das pessoas. Pronto, era isso que eu queria. Então, eu tenho 44 anos, eu podia ser teu pai, você tem 18 anos, né? 18 anos, tá? Então, 18 anos, podia ser teu pai. Então eu me tornei pai mais velho, nós aproveitamos a nossa juventude e me tornei pai com 38 anos. Eu tive que me adaptar durante essa jornada a várias linguagens, mas eu sempre tive uma linguagem jovem e me conectar com as pessoas de diferente tipo. Então, o líder, ele precisa se conectar com as pessoas. Se você não se conectar com as pessoas, você não vai ter dela o compromisso. Então, essa conexão que eu fiz com vocês teve um propósito, um compromisso. Eu vou me tornar um parceiro de vocês, liderar vocês nessa jornada de um semestre, para que vocês aprendam o máximo, mas eu espero um compromisso de vocês. Então, não é porque eu me tornei mais amigo, carismático, que eu não vou cobrar de vocês, exigir o que é preciso. E aí vem o meu lado objetivo. Só que esse tipo de liderança, ele enfrenta, às vezes, muita dificuldade, porque as pessoas confundem o profissional em ser um cara parceiro, um amigo, com ele exigir. No exato momento que eu começar a exigir o nível que eu espero de uma PIB de vocês vão ter que entender que isso significa ser líder. Então, acho que é um pouco disso. Tu ter a comunicação certa, no teor certo, com as pessoas certas, mas nunca deixar de exigir barra alta. Então, nós estamos falando aqui de liderança e performance. E agora, como que um jovem que está começando pode desenvolver essa habilidade de liderança, de comunicação? Qual conselho você daria para um jovem que quer aprender mais sobre isso? Passa perrengue. Ontem, quando acabou a aula, teve um aluno que disse: Galina, eu recebi uma oportunidade, só que eu tô com dúvida porque tem que trabalhar das 8 às 18. Eu disse: o quê? Mas é normal, é trabalho, tem que passar perrengue, cara, tem que aprender, tem que se provar, é isso que prova. Ah, Galina, mas eu tenho dificuldade de falar em público. Se prove, faça um teatro, vai apresentar um trabalho, eu quero apresentar. Seja sempre referência. Eu vou trazer aqui, tem um aluno em especial, que hoje mesmo no almoço, eu tenho uma conexão muito forte com todos os alunos,
porque eu gosto do que eu faço. Para mim, ser professor é um hobby, não é um trabalho. Eu gosto de multiplicar conhecimento. Mas tem um aluno especial que depois do podcast eu gostaria de marcar ele porque ele merece isso. Para mim, hoje, até que me provem diferente, ele é o aluno mais dedicado da PIB, que é o William. O William é o aluno que aproveita 250% de tudo. Por quê? Porque ele se expõe, ele tem uma palestra, ele quer fazer uma entrevista. Isso faz dele que a barra dele esteja sempre alta. E é dele. Ninguém disse para ele fazer isso. Ele identificou. Então, poxa, todo mundo pode fazer isso. Mas ele faz isso. Ele se envolve em tudo. Eu tenho um colaborador assim também, que é o Ângelo Pavani. É o cara que se envolve em tudo. Tem uma dinâmica e tal. Tá ele lá, ele é o primeiro. O que é isso? Ele realmente está engajado, ele realmente quer ser o diferente. Então, esse tipo de profissional vai ser um excelente líder. Ele está desenvolvendo. E ele é claro, ele é nítido. E aí começa o quê? Um professor quer chamar ele para cuidar das redes sociais. Ele já criou a reputação dele com os professores, com a rede. Os próprios colegas já reconhecem ele como o cara mais dedicado. Pô, olha que legal isso. Então, ninguém disse, tu é bom. Ele provou que ele é bom. Com atos, com gestos. Então, tu não precisa dizer que tu é bom. Faça com que as pessoas percebam pela tua atitude. E esse é o grande mal que nós estamos enfrentando. Todo mundo joga o seu ego lá em cima. Sou foda, sou bom. Cara, não precisa falar. Só faz. Só faça. Então, acho que quando a gente vê um cara que é diferente e faz, pô, tem que ter elogio. Esse cara de alta performance. E dentro das corporações também, tem que dar meritocracia. A meritocracia, para mim, é o que realmente diferencia os profissionais, porque tu realmente está dizendo, cara, você fez diferente, parabéns, você merece. Merece um ajuste, merece um prêmio, merece uma viagem. Eu acho que essa é a grande sacada das pessoas. Quando as pessoas elas percebem que elas querem fazer parte de algo e serem diferenciais, elas são notadas pelo que elas fazem. Teve algum curso de liderança que você fez? Algum livro que você leu, que você recomenda? Cara, eu li muitos livros. Comecei com os 7 hábitos. Foi um negócio que era muito importante, porque tudo na liderança são hábitos, né? Tu tem que mudar hábitos. Ele mudou muito o meu pensamento, né? Em ter hábitos saudáveis, em ter hábitos de comunicação, ouvir melhor, escutar melhor as pessoas de sua referência, gerenciar melhor o seu tempo. O Poder da Ação foi um livro para mim que, cara, se quer ser diferente, faça a diferença. Eu sou um cara também um pouco místico. O sucesso, eu acredito de tudo na vida, se tu quer ser algo, tu tem que mentalizar naquilo e acreditar. Quando tu começa a pensar negativo ou jogar vibrações para o universo, tu tá sugando aquilo para você. Então, eu acredito muito no poder da meditação e da mentalidade, de tu acreditar nas coisas. Então, quando a gente joga para o universo, que a gente quer aquilo, que a gente põe energia, a energia, para mim, ela é o grande diferencial das pessoas. E é nítido, quando tu tá numa pessoa que tá mal-humorada, tá cansada, ela não acredita, a energia dela é baixa. Eu evito, quando as pessoas estão com essa energia, ficar muito próxima. Eu tento mentorar, apoiar, mas se eu vejo que ela não quer se ajudar, eu já não ando e não trabalho muito com pessoas com mentalidade de escassez ou de fracasso, que elas estão com uma mentalidade de energia que não vai me ajudar, ou não vai ajudar a nossa empresa. Então eu tento evitar trazer pessoas que são negativas, pessoas que estão sempre reclamando. Então a gente sempre traz pessoas com boas vibrações. Quando você fala, achei muito legal aquilo que você falou em sala de aula também, que é o demore para recrutar e seja rápido para demitir. Como que você faz o processo de seleção dentro das suas empresas? Como é que você filtra? Você filtra pelo lado técnico, se a pessoa é formada na universidade tal, se ela tem tais qualificações, ou você é um cara que gosta mais de entender o perfil do cara e desenvolver ele ao longo da trajetória dentro do negócio? Cara, a gente veio evoluindo muito, né? A gente sempre evolui muito. O processo de seleção ela nunca pode parar de evoluir. A gente faz em várias etapas. Principalmente hoje em dia não tem como selecionar
alguém que não tenha uma rede de relacionamento saudável. O que eu quero dizer? Cara, se você vai procurar, mandou o seu currículo, a gente usa muito o LinkedIn. Então, todo o nosso recrutamento vai através de como é que está a rede de relacionamentos do LinkedIn. Cara, ela tá falando mal de política ou tá agredindo alguém de alguma forma por algo que não é legal, que não é compliance. Então, essa pessoa automaticamente já é descartada. Outra coisa que eu gosto muito, que eu observo é quais foram os feedbacks que essa pessoa recebeu no LinkedIn. Com quem ela segue. Então, olha só, já é uma análise do progresso dessa pessoa. O que essa pessoa fez durante essa jornada? Bom, isso toda nossa área de people faz. E ela diz, esse profissional aqui parece ser um profissional bem interessante. Perfeito. Ela passa, então, para a primeira entrevista. A primeira entrevista é analisar perfil. O que ela busca, qual foi a origem dela, por que ela saiu do trabalho, por que ela está procurando o trabalho, o que motiva ela, qual é o propósito de vida. Então, todas as perguntas que a gente possa colher ações ou situações que ela realmente esteja buscando, mas que faça sentido ela estar conosco. Depois que ela passar por essa peneira e a gente identificar que ela realmente tem o fit cultural, aí ela vai para a entrevista técnica. Nosso caso, como a gente faz ali, vamos lá, 80% das nossas entrevistas, os nossos candidatos são técnicos de tecnologia, tem uma prova técnica, ou ele precisa provar o conhecimento dele através do nosso time técnico para mostrar o quão profundo ele foi dentro do estudo dele. E depois vai para a última entrevista com o diretor. Para onde o diretor ou o líder dele vai realmente validar e dizer, cara, beleza, então neste momento a gente vai falar de dinheiro. Então, olha só, foi todo um trabalho e ninguém falou em dinheiro nesse momento. Falou de oferta. Por quê? Porque às vezes as pessoas criam muita expectativa sobre dinheiro no arranque e chegar no final nem vai fazer sentido. Então, o dinheiro é a última coisa que a gente fala. Sobre oferta, salário. Por quê? Porque se ele chegou até o final, ele realmente quer continuar na entrevista, ele realmente quer continuar na empresa. Então, acho que essa é a grande sacada de você fazer com que as etapas perdurem, mas que elas também não sejam demoradas. Eu não gosto daqueles processos que, às vezes, 2 meses de um processo de seleção. Cara, não dá. Até pela velocidade de crescimento que a gente está, às vezes a gente coloca em 2 semanas um candidato, ou às vezes até menos, 1 semana. Então, é muito... De um dia para o outro já está correndo entrevistas. Mas eu sei que, por exemplo, o mercado americano é um mercado que, às vezes, por uma vaga estratégica, demora 6 meses para repor um gerente de projetos, ou um gerente de equipe, ou um gerente de pessoas. Cara, 6 meses é tempo pra caramba. Mas é o processo para que eles garantam que seja demorado a seleção, mas que não tenha que demitir rapidamente, né? Então, cada cultura trabalha no seu propósito. Que legal, meu. Olha aí, já peguei a receita aqui, já tem 3 entrevistas. Eu achei sensacional, meu. Para quem acha que é uma coisa simples, já vê que não tem... Não é simples. Não é simples. Não é simples. E não pode ser superficial. Tem que ter profundidade com perguntas realmente que peguem ali. A gente já pegou entrevistas que o cara tava ali a passeio. Então já descarta na hora. Não vão perder nem o nosso tempo nem o tempo dele. Entendeu? Então pergunta, cara, e se tu tivesse no meu papel, o que tu faria diferente para o crescimento da empresa? Para ver se ele tem visão de empreendedor. Porque mas tudo certo, tem pessoas que também não querem ser empreendedoras. Tem espaço para todo mundo. Tem pessoas que não querem, elas querem fazer um bom trabalho. E simples assim. A gente falou isso na nossa reunião de sócios, no nosso conselho. Cara, tem bons profissionais que não têm visão de empreendedor. Tá tudo certo. Elas querem ser um bom profissional, elas querem ser um bom desenvolvedor, um bom arquiteto de software. E tem espaço pra caramba. Então, mas tem espaço para quem quer ser empreendedor. Para futuramente abrir uma empresa conosco. Então, a gente se tornou uma holding. Estamos, inclusive, aí aguardando a divulgação da nossa holding, nossa marca. Logo, logo chega aí. Justamente para quê? Para que pessoas que tragam ideias bacanas na empresa ou fora, a gente abra braços de novas empresas estratégicas. Porque isso que a gente faz com o ecossistema se multiplique. Essa é a grande estratégia, por isso que a gente está aqui empreendendo e criando novas estratégias com nossos colaboradores ou pessoas de fora da empresa que queiram fazer parte do nosso ecossistema.
Teve uma vez que veio uma pessoa aqui da área de RH, e aí eu fiz essa pergunta, eu queria fazer para você também, para entender. Teve alguma situação engraçada que você passou dentro de uma entrevista? Tipo, alguma coisa bem estranha que aconteceu? Bah, cara, teve várias, cara, várias situações de entrevista. Teve uma situação que pra mim foi muito chata, que eu tava numa empresa e que eu não posso falar o nome, mas eu recebi a ligação e era uma empresa que eu queria trabalhar e era uma ligação que eu tinha que falar inglês, era uma entrevista em inglês. E eu tava ali começando a falar e abre a porta o meu antigo, o gestor atual da empresa que eu estava, na sala que eu tava, e quebrou o meu raciocínio. E eu comecei a gaguejar e eu não consegui me concentrar, e eu não sabia se eu falava pra ele ou se eu falava, continuava no telefone. Aí, cara, me gerou um grande problema. Resultado, eu fui mal na entrevista em inglês. Fui muito mal na entrevista em inglês. Eu não consegui falar nada, porque daí eu fiquei vermelho, fiquei frustrado. E foi muito ruim, porque daí o meu gestor naquele viu que eu estava numa entrevista, ele percebeu que eu estava numa entrevista. Então isso foi bem ruim, mas infelizmente não tinha como eu fazer entrevista, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 18 horas, com 1 hora de intervalo. Então tinha que ser num horário e eu ficava num lugar que eu tinha que bater ponto. Então não tinha como ir para outro lugar. Só que é ruim isso. Então, aquele eu acho que foi um momento ruim. E eu teve uma época que eu fazia entrevistas, né? E aí eu sempre quis provar o sistema. Eu me candidatava a todas as oportunidades que eu podia, mas não porque eu queria mudar, porque eu queria treinar para a entrevista. Então chegou um momento que eu já conhecia todos os modelos de perguntas e eu virei um profissional excelente em entrevista. Então, praticamente, eu pegava e passava nos processos. Só que eu não queria sair da empresa, que eu tava na época eu estava na HP. Mas eu virei um ótimo pessoa para entrevista, porque eu queria praticar a entrevista. Então isso foi bem engraçado, porque aí teve uma recrutadora que pegou o esquema. Pô, tu foi tão bem, parece que tu já tá treinado para entrevista, tu já sabia as perguntas, tu foi muito bem. E ela me falou isso. E realmente era algo que eu tava ali, ó, porque pro próximo passo que eu queria dar, eu tinha que estar muito preparado. E como é que eu me preparo? Criei um modelo, vou provar o sistema. Então eu me candidatava às oportunidades e quando eu passava nelas, aí eu avaliava, será que faz sentido eu mudar e tal? Mas eu educamente dizia, olha pessoal, repensei nesse momento aqui, vou continuar aqui na oportunidade, não é por causa de dinheiro. Então, por quê? Porque eu queria me provar. Então isso também, tu vê, pô, alguns vão dizer, pô, mas não é legal isso, né, Galina? Mas eu queria entender quais eram os mecanismos de entrevista. E hoje me fez, inclusive, melhorar a minha estratégia da minha própria empresa de entrevista. Essa é a minha experiência de fazer muitas entrevistas. Tá? Então, tu tem que encontrar quais caminhos. Tá? Então, teve uma situação também para uma entrevista que eu não quis, que a empresa me chamou, eu não sabia qual era a empresa, veio o recrutador que eles não falam de qual empresa. E quando falaram qual era a empresa, eu disse, cara, poxa, agradeço muito, obrigado pela oportunidade, mas eu não tenho interesse. Não, mas por quê? Disse, não tô, neste momento, não, mas eu quero entender porque tu é a terceira pessoa hoje que quando a gente fala a empresa, recusa entrar. E eu disse, bom, então eu acho que você precisa fazer uma análise por que isso está acontecendo, né? Então, ficou claro que era a reputação da empresa. As pessoas não queriam mais trabalhar naquela empresa pela reputação dela. Então, tem vários elementos que eu acho que são diferentes nas entrevistas. Teve alguma que você estava entrevistando uma pessoa para recrutar e teve alguma situação engraçada, assim, constrangedora, alguma coisa Teve assim? uma que para mim é a mais fantástica de todas. Nós temos uma rede de amigos ex-HPs, que foi uma grande marca. Inclusive, meu sócio é da HP, é o Léo Tavares, e um dos gerentes de projetos nossos foi nosso gerente de laboratório, que é o Ricardo Moraes. Então, a gente tem orgulho de dizer isso, que eles estão conosco hoje. Tem outros colaboradores também da HP trabalhando conosco. Mas nós temos vários amigos de ex-HPs que a gente se reúne todo ano, faz churrasco e tal. E tem um que hoje ele é gerente de programa da Apple, que é o Maurício Cristal. E a gente tinha
uma época que tinha que botar muitas pessoas para dentro da HP, porque a HP no Brasil, naquela época, a Dell também, nós tínhamos incentivo de pesquisa e desenvolvimento do governo, que o governo lançava, e disso nós transformávamos em inovação. Então, tu tinha que trazer mais pessoas no mercado para usufruir desse benefício. E nós tínhamos uma cota de pessoas com deficiência. E aí, na época, a HP criou toda uma estratégia, uma pessoa especial, e me escolheu o meu colega, o Maurício Cristal, para nós entrevistarmos pessoas com deficiência. Só que a gente não tinha recebido treinamentos para isso. E numa dessas veio uma pessoa com um problema de audiovisual, e ela não conseguia se comunicar. E o meu colega, o Cristal, ele travou. Até hoje a gente dá risada. Ele travou na entrevista. Ele não sabe. Eu disse assim: o que eu faço? Eu disse: como assim, meu? Aí eu disse: cara, espera um minuto aí. E eu corri no laboratório, que era muito legal, porque o laboratório de HP é isso, tu pega equipamentos e tal. E me deu um insight rápido. Cara, eu peguei um teclado, peguei um... visual ele tinha, não tinha áudio, né? Ele não escutava e não falava. E aí eu peguei um teclado, joguei lá no PPT, no coisa, e comecei a escrever. E aí eu joguei um teclado para ele e a gente ficou interagindo através, como se fosse um chat na entrevista. Mas eu não recebi treinamento, não recebi nada, mas foi a sobrevivência. E ele, no final do dia, o candidato que a gente entrevistou, tinham 3, mas o que a gente entrevistou foi o selecionado. Ele era muito bom, né? Então ele tinha muitas tecnologia que nós precisávamos desenvolver, ele conhecia bem e era um trainee na época. Então, foi muito cômico, porque o meu colega, que era extremamente experiente, ele é um grande parceiro meu, é um cara que tem muito know-how de tecnologia, ele travou. E aí a gente vê que as coisas mais... que às vezes acontecem, sem a gente pensar, travam as pessoas. Por quê? Porque elas não foram vividas, elas não foram experimentadas. Então, nesse momento que foi muito importante ali, foi a criação, foi ali pensar rápido numa estratégia para não perder a entrevista. No final deu tudo certo, a gente usa como até hoje damos risada, mas foi uma situação hilária. Cara, bom, então, antes da gente fechar, eu queria fazer um ping-pong, fazer algumas perguntas rápidas para você responder. Eu pergunto, você responde. Agora tu é Maria Gabriela, isso? Arthurzinho, Gabriela. Não, vamos fazer aqui. Aí a gente faz essas perguntas e depois tem uma outra que que a gente sempre faz para tu responder. Cadê? Pá, tá pingando aqui, hein? Mensagem. Ó, vamos lá, ó. Essas perguntas aqui eu vou fazer para depois a gente fazer Beleza. um corte. E aí a gente tira aqui algumas coisas. Tá bom. Eu pergunto, você responde, depois passo para outra pergunta e você vai respondendo. Bom, vamos lá. Preparado aí, Nicolas? Boa. Fala o seu nome e os segmentos da sua empresa. Cristiano Galina, Tecnologia e Inovação. Seu faturamento anual. Faturamento anual 2024, 12 milhões. Você prefere estabelecer uma meta conservadora e ter previsibilidade ou meta agressiva para mover o time? Meta agressiva. Você prefere vender barato e ganhar no volume ou vender caro e ganhar na margem? Vender caro, ganhar na margem. Marca de longo prazo ou retorno imediato? Longo prazo. Poucos clientes grandes ou muitos clientes pequenos? Poucos clientes grandes. Foco em treinar a equipe ou em treinar a liderança? Foco em treinar a equipe ou Treinar a liderança. treinar a liderança. Uma boa compra financeira que você fez recentemente? Uma boa compra financeira? Pô, vou ter que falar do meu querido amigo Gustavo aqui, nosso aluno PIB. Fiz uma compra de um apartamento em Itajaí que o Gustavo fez todo um lobby, ficou 1 ano e está bom, cara, vamos fechar negócio. Boa. E um grande arrependimento financeiro, uma compra que você fez recentemente que não foi boa? Um arrependimento financeiro, cara. Eu nunca tive
situações de arrependimento financeiro. Eu vou falar então assim, eu acho que eu tenho investido em COI em algum momento. Tem investido em COI. Viu? Ter investido em COI, já investi em COI. Pai, isso daí é uma frustração. É uma frustração. É uma frustração. Viu? Falei. Isso daí é foda. Bom, então queria falar contigo agora. Essa pergunta a gente faz para todo mundo que vem aqui, que é a pergunta tradicional. E depois que eu falar, você pode virar para aquela câmera ali e já falar o que você quiser falar. Que é o seguinte: se tivesse algum conselho que você pudesse dar para essa nova geração de jovens e que chegassem todos os jovens do mundo, que o algoritmo da vida vai enviar, vai aparecer em todos os outdoors, vai aparecer em todas as redes sociais, qual mensagem seria essa? Cara, a mensagem que eu acho que é muito importante para toda essa geração Z, né? Geração aí, nunca se acostume ou se acomodem com a barra baixa. Isso que a política toda está criando, global, todo mundo está acostumado com a barra média, vem criando um grande problema cultural e estratégico nas empresas. A pessoa que tem alta performance, ou que está sempre querendo buscar mais, ela tem um grande diferencial como empreendedor, como colaborador, porque ela realmente vai fazer voos mais longos. Ela vai fazer, as jornadas dela vão ser mais consistentes. Então eu vejo uma grande frustração de muitos jovens que não têm a acabativa. Muitas iniciativas, grandes ideias, são muito mais inteligentes que a minha geração. E isso é notável, mas não conseguem concluir com consistência. Poucas acabativas, né? Então, abrem muitas gavetas, na minha época a gente falava muito isso, e fecham poucas, ou não conseguem fechar nenhuma. Então, abra uma gaveta e feche a gaveta. Abre uma por vez e feche uma por vez. Mas faça com consistência. Então, acho que essa é para mim a mensagem. Eu falo muito na sala de aula, né? As pessoas de maior sucesso... Galina, mas tem o youtuber. Beleza, tem uma minoria, tá dando sucesso, legal. Mas a maioria dos empresários de grande sucesso tiveram sucesso por quê? Tiveram disciplina, foco e determinação. Essas 3 palavras, cara. E outra. E acredito em algo maior, né? Porque não estamos aqui à toa, não estamos aqui a passeio, né? Nenhum de nós está aqui a passeio. Todos nós aqui temos algo a resolver ou que viemos com uma missão. Mas as pessoas de maior sucesso realmente acreditam em trabalho duro. Sucesso vem com disciplina, trabalho, dedicação e acreditar em algo maior, pessoal. Se seguir essas regras e com grande consistência, vai ter sucesso no seu trabalho diário, nas suas jornadas. É nisso que eu acredito como empreendedor e que eu sigo vários empreendedores que tiveram essa linha. E essa geração quiser ter sucesso de verdade, siga o básico, abra uma gaveta por vez e feche ela com consistência. Tenho certeza que isso vai gerar resultado. A grande frustração, inclusive nossos alunos falam estou frustrado porque eu quero ser um grande empresário, eu quero ganhar muito dinheiro. Tudo no seu devido tempo, cara. Não existe fazer uma grande colheita sem plantar. Já viu algum agricultor fazer colheita sem plantação? Plante devagar, plante direito, tenha exatamente qual é a estratégia de plantação, qual é realmente a cultura que você vai trabalhar para a plantação. Todo agricultor faz isso, é o básico da essência. Plante correto para que você possa fazer a colheita correta. É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar contigo aqui. Feito, parceiro. Faço votos que vocês cresçam aí, nossos parceiros, mas quem sabe a mentoria que a gente vai fazer a 2way aí faça uma grande escala e estamos juntos aí para criar conexões, oportunidades para essa nova geração aí.
Muito bom. Então, para você que assistiu, gostou desse podcast, não deixe de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, compartilha com o seu amigo que está precisando. E se você precisar entrar em contato com o Galina, eu vou deixar todas as redes sociais do Galina aqui. Você quer falar suas redes sociais, Galina? Não, eu acho que é legal falar um pouquinho, né? Nós temos a nossa Projectiva Tecnologia, a nossa Projectiva vai virar holding. As pessoas falam, por que Projectiva, Galina? É até difícil de falar, porque ela nasceu para entregar projetos. Então, nós entregamos projetos de grande consistência para clientes que têm grandes dificuldades, têm dificuldades de problemas grandes. Então, a Projectiva é uma empresa de projetos de consistência e tecnologia, projetos de soluções de gestão e governança. Então, essa é a nossa estratégia. Então, hoje ela não é só mais uma empresa, ela virou uma grande corporação com várias empresas agregadas no ecossistema. Esse era um sonho. Então, vai vir aqui na rede, aqui no link abaixo, as informações da nossa empresa, o que a gente vem fazendo também como mentoria de pessoas que querem empreender e a gente ajuda, e aí algumas a gente identifica que faz sentido nós estar conosco, então nós investimos como anjos ou como mentores, e elas se tornam um braço da nossa holding, e esse é o grande, acho que o segredo de estar feliz, é trazer mais pessoas boas cada vez mais e fazer com que elas cresçam também. Então, acho que o maior gratificante para mim, a coisa mais gratificante é eu pegar alguém pela mão, cara, vamos junto, vamos seguir junto que nós vamos crescer juntos. E ver o sucesso dessa pessoa, assim, é como se ela estivesse no vale das sombras e de repente ela tá crescendo. Pá, isso não tem, para mim, explicação de tão feliz que eu fico em ver alguém que nós podemos ajudar, ou que nós criamos um tipo de estratégia e ver essa pessoa com o seu negócio crescendo e onde a gente fez parte disso. Muito bom. Então vamos deixar aí na descrição os links das redes sociais, do site aí da Projectiva Holding. E para você também que tiver interesse em aprender mais, se aprofundar de verdade no tema de empreendedorismo, finanças, negócios e se conectar com uma rede de jovens e adolescentes que buscam por isso também, eu vou deixar aqui no link da descrição o link da 2A School, que para você que ainda não conhece é a nossa escola digital de negócios para jovens e vai fazer muito sentido já que você quer se aprofundar nesses temas aí. Então, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio, valeu e tchau.